Paz de Deus, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos continuar conversando, a respeito da live que fizemos com a dupla dinâmica, o Marcelinho e o Albertinho. Então tá bom. Em primeiro lugar, eu marquei uma live sábado passado com o Albertinho às 15 horas, mas sucede o seguinte, eu não consegui fazer funcionar o Stream Here. Então, eu não pude fazer a live. Eu não sei por que eu não consegui fazer funcionar, Porque precisava haver o compartilhamento de tela, E isso eu não consegui fazer de jeito nenhum. Então, paciência, Tá bom? E também, logo após eu ter avisado, colocado na internet, um aviso da live que eu queria fazer com o Albertinho, ele acessou o meu Zap. Veja só o que ele está dizendo. Veja. Então, senhor Jair, eu gostaria de falar com o senhor porque eu fiquei sabendo de umas lives que o senhor aí, de uns vídeos, e inclusive de uma futura live aí que o senhor está agendando ou está fazendo, sem ter acordado nada comigo, eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte, que isso não pode ser feito dessa forma, seu Jair. Veja, de fato não é uma live. A proposta não é essa. A proposta é um desafio. Eu vou colocar aí na internet os meus argumentos, denunciando crimes contra a humanidade. Assassinos que mataram milhares, levaram milhares ao suicídio e destruíram milhares de famílias. E vou mostrar a hipocrisia e a mentira destes homens. E vou deixá-los explicar, mas eles não vão comparecer. Eles não vão responder. Então não é uma live, é um desafio. A ideia eu apresento meus argumentos e ele depois deixa ele responder, ele vai dizer o que ele quiser. Sem problema. Quando ele esgotar os seus argumentos, eu dou um tchauzinho para a turma e fim de papo. Vocês vão julgar se é verdade ou não o que ele está dizendo. Mas, sabe, eles não veem. Eles não veem. Por quê? Porque eles querem negar fatos, querem negar a história. E sabem que não vai dar certo, Entendeu? Eu não tenho tempo de ficar perdendo com picuinhas, não. Quer dizer, explicar a hipocrisia do Salvador, que assumiu o Ministério de Ancião por volta, lá na década de 70, e que antes de assumir o Ministério de Ancião, ele foi durante pelo menos uns 15, 20 anos aí cooperador, e tinha pleno conhecimento dos ensinos com respeito ao pecado de morte, e que eles declaravam o tempo todo que eles criam nisso de um puro e sincero coração. E eu que nunca tive ministério, tomei consciência de dois que se suicidaram e dois outros sobreviventes, mas vivendo vidas tristes, derrotadas, acreditando-se almas condenadas por toda a eternidade. E o Salvador dizendo que foi você, fui eu, fomos nós, os fofoqueiros, que criamos o pecado de morte. E ao invés dele assumir e pedir perdão pelos crimes que eles cometeram e renunciar ao seu ministério. Isso aí não são picuinhas, São crimes contra a humanidade. Mas para ele, que quer defender essa liderança criminosa, para ele é picuinhas, Fazer o quê? Para mim, quem esconde crimes é criminoso também do mesmo jeito. Não é diferente.
Inclusive, naquele debate que tivemos, eu nem iria debater com você. Quem iria debater com você era o irmão Marcelo, porque foi ele que acordou o debate com você. Eu só fui, né, para fazer o debate com você a pedido do irmão Marcelo. O irmão Marcelo, ele pediu para que eu debatesse com você, porque, segundo o que ele falou, eu já sou uma pessoa que eu já estou na parte do ensinamento bíblico. Então, veja, é o seguinte, eu até admito que você foi apanhado de surpresa no debate e por isso você foi muito agressivo, estúpido comigo, entendeu? Mas isso é porque você entrou nessa gelada aí por culpa do Marcelo, porque eu, desde o princípio, eu estou dizendo para ele que o conteúdo do meu canal e o que eu quero falar nessa live. Veja aí o que eu disse para ele no Zap Zap. Meu querido, é o seguinte, vamos lá, vamos botar uma pauta nesse assunto. Estou convidando você para me dizer, né, fazer uma declaração pública, tá certo? Com respeito à manifestação do Salvador Bueno. Ele tinha consciência de ensinamentos secretos da doutrina do pecado de morte. Adúltero, fornicário, pecaram de morte, caíram da graça, perderam a alma. Formaram uma quadrilha nacional e internacional. Eu ouvi esse mesmo discurso na boca de dois homens diferentes em congregações diferentes. Eu não estava sozinho nesses cultos. Milhares de pessoas estavam comigo. Eu não sabia a origem disso. De onde vem isso daí? Porque é incrível, né? Uma igreja que tem um nome bonito, Congregação Cristã do Brasil, né? Lá dentro tem uma tribuna, em nome do Senhor Jesus. Na parede está escrito também, em nome do Senhor Jesus, para o camarada, no momento mais solene do culto, ele expulsar do templo uma pessoa que está numa contradição, com gritos, com esses comandos: está morto, cadáver, perdeu a alma, caiu da graça. Eu vi dois que se suicidaram, né? E dois sobreviventes. Mas eu não entendia estas coisas. Por quê? De onde vem e tal? Quando no ano 2000, descobri que tinham duas listas. Uma para consumo geral, que é lida depois das assembleias, sem nenhuma importância. É uma coisa que Deus revelou, depois Deus desrevelou, tornou a revelar de novo, aí deixou de... Desistiu aquilo lá, já que ele revelou, ele se enganou, acho que tinha tomado muito vinho, agora... Entendeu? E uma outra lista secreta, dirigida somente aos anciãos que deveriam passar para a Irmandade por meio da manipulação mental, com mensagens subliminares no meio da pregação. Entendeu? Então eu desconfiei, foi no ano 2000, desconfiei. Deve haver nestas listas secretas instruções que levaram os homens a agir dessa maneira. E não deu outra, né? A mais antiga, de 1940, dizendo que um destes pecados de morte, né? Entendeu? Então, é porque tem vários. E aí fui vendo, tem vários outros ensinamentos que levaram a essa desídia, o cometimento do maior crime cometido contra a humanidade, tá? É imoral, é indecente, é abominável, tá? Não sei se você sabe, né? Mas o Senhor Jesus é o meu filho amado. Tá entendendo? Está lá em João 3,16, você lê lá, está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Deu seu Filho amado para a nossa salvação. Na realidade, de fato,
É o próprio Deus que se fez homem. Ele é o verbo divino, verbo é expressão, é palavra, é manifestação, é voz. E com essa voz, com essa expressão, ele fez o mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra, ele não fez com as suas mãos. E disse Deus, haja luz e houve luz. E lhe disse Deus, há essa separação entre a luz e as trevas. E disse Deus, que seja criado o sol, as estrelas, os planetas. Seja criado, disse Deus, haja vegetação sobre a terra. Está entendendo? Quem estava fazendo estas coisas é o verbo, a palavra, é Jesus Cristo na eternidade. O verso 3 do Evangelho de João diz: todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o próprio verbo que se fez homem. Entendeu? João 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que ele fez foi, você me mostra para mim onde é que ele disse para um pecador, você está morto, você é um cadáver, aqui não é mais teu lugar. Mostra para mim. Aí eu fico convencido. Presta atenção, até na repreensão do sacerdote fariseu. Ele disse, serpentes, raça de víboras, como escapareis de vós da condenação do inferno? Com esta expressão, ele estava dizendo que se arrependesse, eles escapariam. E na cruz do Calvário, as suas últimas palavras foram: Pai, perdoa-lhes. E ainda argumentou em favor dos seus assassinos, porque eles não sabem o que fazem. E a congregação tirou a Escritura Sagrada do centro da atenção da igreja, condenou a teologia na idiotice de que, condenando a teologia, criaram uma teologia particular, exclusiva deles mesmos, né? Entendeu? Porque teologia é isto que os homens, o posicionamento que os homens assumem diante de Deus. Entendeu? Falsificar, você diz que tem respeito com a palavra, falsificar o 1 João capítulo 5, 16, criando o pecado de morte. Falsificaram lá 2 Coríntios 3, 6, que diz que a letra mata e o espírito vivifica, que refere-se à letra da lei, à letra de Moisés, a letra que foi escrita em pedras, né? Para dizer que era a letra da Bíblia. Há 30 anos atrás, todo mundo tinha medo de ler a Bíblia, porque a letra mata. Ninguém lia a Bíblia. Agora, depois de uns tempos, mandava examinar a Bíblia, mas não devia estudar a Bíblia, sendo que a palavra examinar significa estudar com cuidado, acuradamente. Está entendendo? Não é uma porção de crenças falsas, resultado de uma estupidez, de uma ignorância, uma falta de respeito com o ensino das Escrituras. Pronto, está aí então, está explicado a razão da live. Não é discutir mimimi, que eu tenho 2.165 vídeos, onde 80% eu estou ensinando o que a Bíblia diz, né? O cerne do meu canal, a razão da existência do meu canal, é acabar com a matança de almas e destruição de famílias. E veja, quando eu fiz o relato do objetivo do meu canal, e você me tratou com muita violência, a minha resposta de início foi ler para você o ensino do ministério no ano de 2016. Veja aí o tópico de ensinamento de 2016 e você vai ver que o Ministério está corrigindo o absurdo, o crime, o erro, o ensino diabólico que vem sendo praticado desde o ano de 1940. E eu esperava que você, vendo esse tópico de ensinamento, você dissesse para mim, não, verdade, puxa vida, é verdade, irmão. É verdade isso aí que você está falando, tal, precisa parar. Não, você se empenhou em defender o crime. Arranjar argumento para defender o crime e os criminosos. O que é isso? Em 2016, tá?
Em 2016, o tópico 33, o Ministério diz o seguinte: não consta na Escritura a expressão pecado de morte. Na primeira epístola do capítulo 5, 16 a 17, está escrito: há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Eu estou lendo aqui o tópico de ensinamento, tá? Ensinamento do ministério. Afirmar que alguém pecou para a morte, ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence afirmar. E o Senhor sabe se a pessoa cometeu pecado para a morte ou não. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Porém, o Senhor Jesus Cristo foi por Deus constituído do juiz dos vivos e dos mortos. Quanto à disciplina, cabe à igreja, cabe ao ministério julgar. Mais ainda, só o presidente da congregação, em uma das suas reuniões ministeriais, está dizendo, ensinando lá os ministros, para não pôr peso, não julgar as pessoas, não condenar ninguém, tá? Ele está corrigindo isso. Ele está corrigindo isso, que foi um erro absurdo. Então, veja, observe o seguinte, né? Eu começo apresentando o tópico de ensinamento do ministério do ano de 2016, né? E digo a eles que o ministério está lutando para corrigir este erro. E ele, ao invés de dizer para mim, é verdade, puxa vida, é verdade, irmão. Não, ele cria narrativas, inventa argumentos para defender o crime e os criminosos, na desobediência do conselho da igreja, que diz que nós não podemos julgar ninguém e que só o Senhor Jesus foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Então, veja, toda a narrativa dele na live é fraudulenta na sua origem. E eu desconfio que ele nem é crente da Congregação Cristã no Brasil. Porque, vamos observar mais um argumento falso do Albertinho. Tá? Ele vai citar o livro do Apocalipse. Vamos ver o que ele está dizendo. Você entendeu? Agora, só o que acontece aqui? O seu Jair falou sobre o caso do Simão lá, mas eu quero mencionar outro caso aqui. Em Apocalipse 2, né, na igreja, né, nas cartas que Deus deu, né, por intermédio do seu Espírito para João, né, escrever às igrejas da Ásia, nenhuma delas fala assim, o seguinte: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar a enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte a seus filhos, e a todas as igrejas saberão que eu sou aqueles que são do coração e os rins. Então, você veja o tamanho do absurdo. Entendeu? Sabe por quê? Ele usa o livro do Apocalipse, que é um livro profético, com eventos que acontecerão no final dos tempos. E é um livro todo cheio de enigmas, simbolismos, imagens literárias, revelações, visões enigmáticas. E que, por esta razão, provocam um número infindável de interpretações. Agora, desta arte ele usa texto deste livro, onde há realmente sentenças condenatórias. Mas estas sentenças condenatórias são proferidas por quem? Foram proferidas pelo Senhor Jesus. E até o próprio ministério declara que o Senhor Jesus foi constituído por Deus
juiz dos vivos e dos mortos. Em lugar algum do livro do Apocalipse, você lê que um comedor de feijão tem autoridade para condenar, dizer que alguém perdeu a alma e caiu da graça e o seu destino final é o inferno. O Salvador Bueno, também na sua pregação, muito embora a sua pregação é uma tremenda de uma hipocrisia, porque ele estava consciente dos crimes que estavam ocorrendo quando assumiu seu ministério e ficou de bico calado. Ele mesmo, na sua pregação, foi de julho, acho que dia 7 de julho de 2020, ele diz o seguinte: irmãos, nós não temos esta autorização de Deus para fazer um juízo de tamanha grandeza. Nós não temos, nunca devemos, em hipótese alguma, dizer que fulano pecou de morte. Não podemos dizer isto. Está escrito, há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Mas o pecado do adultério e o adultério, diz a palavra assim, aos adúlteros Deus os julgará. Então, esse juízo nosso não cabe em pessoa alguma. Quanto à salvação, dizer que é um pecador, dizer que pecou de morte, isso não, irmãos, isso não está em nós, porque a salvação também não está em nós. A salvação está no Senhor. Tem dúvida? Veja o vídeo onde o Salvador faz estas declarações. Irmão, nós não temos esta autorização de Deus para fazer um juízo de tamanha grandeza. Nós não temos. Nunca devemos, em hipótese alguma, dizer que fulano pecou de morte. Não podemos dizer isso. Está escrito, há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Mas o pecado e o adultério, diz a palavra assim, aos adúlteros, Deus os julgará. Então, juízo nosso não cabe em pessoa nenhuma. Quanto à salvação, dizer que é um pecador, dizer que pecou de morte, isto não, irmão. Isto não está em nós. Porque a salvação também não está em nós. A salvação está no Senhor. E somente a Ele. Observe que aqui tem não apenas uma repreensão, mas também uma sentença de morte para aqueles que continuam procedendo dessa forma e não se arrependem. Também tem outra parte aqui na igreja que o Senhor manda aqui dizendo que vai vomitar essa igreja da sua boca, se ela também não se arrepender do seu mau caminho. Ainda fala aqui também outra que o Senhor vai tirar o seu castiçal, né? Vai tirar o castiçal dela. E aqui também fala claramente aqui que tem igrejas que estavam até mesmo mortas espiritualmente, né? Mas o Senhor diz que tem algumas pessoas ali daquela igreja que não se contaminaram, mas que andarão com ele vestido de branco. Ou seja, porque não sujaram as suas vestes. E por aí vai, ele segue comentando, né? Usando o livro do Apocalipse, um livro cheio de revelações, imagens literárias, visões enigmáticas, como eu expliquei alguns minutos atrás, né? E que tem inúmeras variantes de interpretação. Tem pessoas que acreditam que o que está escrito, revelado no livro do Apocalipse, já aconteceu nos dias do Senhor Jesus e de seus apóstolos. Outros acreditam que está acontecendo agora. E outros acreditam que isso só acontecerá no futuro. Então, como usar trechos, versos desse livro para contradizer claras manifestações do Senhor Jesus e de seus apóstolos que você lê lá no Novo Testamento. Na carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 5, o apóstolo Paulo
deixou registrado o seguinte. Verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal, quer dizer, não era uma fornicação, era uma senhora fornicação, se a gente pode se expressar dessa maneira. Que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Quer dizer, o cara, ele deitou não com a mãe dele, ele deitou com a madrasta dele, a mulher do pai dele. Depois diz, estáis ensoberbecidos, e nem mesmo, ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós atirado quem cometeu tal ação. Veja, ele está falando aqui de disciplina, repreensão, tá? Depois ele diz, aí ele vai evocar ou convocar a igreja de Corinto para orar com ele, dizendo, ó, veja, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, ele estava preso em Roma, quando chegou a notícia desse crente da cidade de Corinto que havia deitado com a sua madrasta. Então, ele convocou os crentes da cidade de Corinto, dizendo, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, pois estava preso, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente lá na cidade de Corinto, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, veja, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne. Destruição da carne. Não é para mandar para o inferno, não. Para a destruição da carne. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então está aqui, ó. Vou refazer a leitura, ó. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, o que fez Paulo? Aquilo que nós lemos no livro de Hebreus. Vamos ver Hebreus, capítulo 12. É a disciplina de Deus. Paulo estava invocando a disciplina de Deus. Ó, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Depois diz, ó, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Bastardo é aquele que não tem pai. Que Paulo está mostrando aqui? Que Deus é o Pai dos crentes verdadeiros, daqueles que creem no sangue e na suficiência do sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz para a sua salvação. Estes são filhos. E aos filhos Deus disciplina. Agora, aquele crente que não tem disciplina, que faz o que quer, disciplina a qual todos são feitos participantes, é porque é um bastardo. Ele não é filho. Ele não é filho. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem
e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Quer dizer, ele está usando o exemplo dos nossos pais. Eu, pelo menos, enquanto era moleque, eu aprontava por aqui e tomava umas chineladas. Do meu pai era um cinturão, que ele era militar. Era o cinturão em cima de mim, entendeu? Eu não sei como foi a vida de vocês, mas comigo era desse jeito. E diz mais, olha, porque aqueles, nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiram como bem lhes parecia. Mas este, quer dizer, o Pai, nos corrige para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, para não sermos condenados com o mundo. Então, essa é a diferença. Que estes homens, por não serem crentes verdadeiros e não terem nascido de Deus, ficam querendo justificar o pecado de morte, o maior crime da história da humanidade, com narrativas falsas narrativas. Tá bom, ó, minha gente, é o seguinte, eu vou parar o vídeo por aqui, tá? Tá comprido demais, tá com mais de 30 minutos. Vou parar o vídeo por aqui, tá bom? Eu pretendia fazer um vídeo curto, né, de uns 15, 20 minutos, mas acabei viajando nessa minha jornada, né? Vamos continuar no próximo vídeo, tá? Comentando aí as narrativas, né? As narrativas do Albertinho, a Arca CCB. Peço aos irmãos que se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, tá certo? Compartilhe estes vídeos nas redes sociais para que a nossa Irmandade conheça, né? Conheça a verdade, saia do engano religioso destes homens mentirosos. Além do que, lembre-se sempre, né? Há almas abatidas, que foram ofendidas, humilhadas dentro da congregação. Muitos acreditam que realmente não há perdão e nem salvação para eles. Quando, de fato, né, há perdão e salvação. O que o Senhor espera é um arrependimento e uma conversão, confiando somente naquele sangue derramado para entrar na glória de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.